Muito bem, pessoal. Então, voltando aí, agora a gente vai dar continuidade, então, ao processo de fazer o seguinte. Na hora que o usuário clicar lá no botão para fazer o login, o nome dele apareça lá na nossa interface principal. Bom, então a gente vai trabalhar basicamente agora aqui no login do usuário, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no login do usuário? Na verdade, aqui a gente não vai ter que fazer nada. Por quê? Porque a gente está chamando o validausuário.php, certo? Então, a gente vai estar implementando todo esse código lá no validausuário.php, tá bom? No validausuário.php, vamos abrir ele aqui. Temos aqui, então, a nossa conexão perfeita. Estamos recebendo via post o e-mail e a senha, estamos verificando e temos aqui, ó, caso o usuário exista. Tá? Então, se o usuário existir, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar o código do usuário, o ID do usuário e levar ele lá para nossa página principal. Por quê? Lá a gente vai fazer uma nova busca no banco para retornar o nome. Aí vocês podem perguntar, professor, mas eu não poderia já levar o nome? Pode, mas por questões de convenção e de boas práticas, a gente sempre vai estar levando um ID que faz a referência com o usuário. Por quê? Porque esse ID vai ser utilizado em outros momentos, por exemplo, para submeter uma mensagem, uma resposta, fazer uma compra, enfim. É uma série de opções que a gente pode estar utilizando isso. Só que, para a gente poder levar, né, transportar essas informações entre as páginas de um site, a gente vai estar trabalhando com sessões. Então, nesse momento aqui, como a gente quer levar uma informação para outros lugares e manter essa informação na memória do servidor, nós vamos criar uma sessão, né, uma session, e a gente vai estar startando essa session. Então, session start, estou startando a sessão, e agora a gente vai começar a tratar as informações dessa sessão. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, né, a gente vai estar trocando esse eco aqui, então a gente vai apagar esse eco por enquanto, né, e a gente vai estar pegando agora a informação do usuário, tá? Pegando o ID do usuário. Para pegar essa informação da consulta, nós temos que passar essa informação do usuário por uma variável, tá? Uma variável que vai permitir que a gente leia esses dados. Tá? Então, nós vamos criar aqui uma variável, vou chamar uma variável chamada de exibe usuário, e essa variável vai receber da variável consulta, tá, os seguintes dados. Ele vai receber todos os dados, ou seja, nós vamos associar a variável exibe usuário à variável consulta. Então, nós vamos ter aqui um fetch, né, que é um tipo de associação, onde a gente está associando PDO, né, fetch, desculpa que aqui tem que ser tudo em maiúsculo, fetch, assoc. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Está pegando todos os dados que a consulta retornou aqui, que são dados brutos, estamos associando aqui a um exibe usuário, certo? E a partir de agora, a gente vai criar uma variável de sessão que vai enviar o ID do usuário cadastrado. Então, para criar essa variável de sessão, a gente vai estar utilizando, né, o session. Aqui, entre colchetes, a gente vai estar criando essa identificação. Eu vou chamar ele de
ID, né? ID user, tá? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas lembrando que da próxima vez que a gente for utilizar, a gente vai ter que lembrar desse nome, que vai ser igual aqui do exibe usuário, a gente vai estar pegando o que dele, né? Agora aqui vai ser o usuário ID, que é o nome do campo no banco de dados. Então, o que a gente está fazendo aqui? Criando uma variável de sessão, ID user, e está executando, né, que está armazenando a informação usuário ID que veio do banco de dados. Tá? Obviamente, pessoal, para poder carregar a tela bonitinha lá, a gente vai estar utilizando aqui o comando header, aonde nós vamos setar o que vai ser atualizado na tela. Então, vai ser aqui o location, index.php. Então, nós também estamos direcionando agora, né, aqui, ao invés de usar aspas simples, vamos usar aspas duplas, tá? Só para deixar separado de forma correta. Então, o que ele está fazendo aqui no header? Na hora que a gente sair dessa tela, ele vai tirar a tela lá de login do usuário e vai abrir para a gente a tela a tela de índice, né? A tela onde nós temos lá o nosso menu. Então vamos ver se isso está acontecendo. Nós vamos ter que fazer algumas coisas lá também, ok? Mas por enquanto, né, é isso que a gente tem que fazer aqui na nossa tela de usuário. Na nossa tela aqui de valida usuário. Então salvamos, vamos aqui, então vamos dar um refresh, é sempre bom atualizar, fazer um login. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Então Alessandro, né, fazendo aqui a nossa senha, 1, 2, 3, 4, vamos entrar. Ó, ele voltou para a nossa tela e fechou a tela de login. Não mostrou nada aqui, por quê? Porque ainda não implementamos nada aqui, ok? Então a gente vai começar essa implementação agora, tá? Ou seja, trazer aqui o nome do usuário, tá? Para isso, então, a gente vai estar trabalhando agora no código do nosso menu, certo? Que é onde a gente quer apresentar os dados aí do nosso usuário, correto? Então vamos lá agora para a nossa tela de menu. Vamos pegar aqui, nós temos o nosso menu PHP. Ora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar aqui, ó, né? Porque está carregando o login. Então, ele só vai trazer essa opção de login aqui quando não tiver nenhum usuário logado. Só que nós temos que fazer algumas adaptações aqui, certo? Então, qual vai ser a adaptação que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter que verificar se o ID user que a gente definiu lá como variável de sessão, ele está vazio ou não. Tá? Então, a gente vai estar verificando isso aqui. Por exemplo, né, a gente vai ter que colocar um código PHP aqui agora no meio do nosso HTML. Então, a gente vai ter que abrir aqui uma tag PHP, né, e a gente vai ter que fechar essa tag PHP. Agora, pessoal, é obrigado que a gente abra e feche essa tag PHP, tá? Por isso é que desde lá do começo eu sempre venho abrindo e fechando a tag, tá? Para não ter problemas maiores ali no decorrer da evolução do projeto e a gente esquecer de fechar. Então já vamos criando aí alguns hábitos, né? Então a gente aqui vai ter um if, onde a gente vai estar verificando através do comando empty, que verifica se uma informação é vazia ou não, é nula ou não, se a nossa variável de sessão, então a nossa session,
né, que a gente chamou lá de ID user, tá? Sempre tem que estar lembrando o nome, se ela é vazia, certo? Então, se essa variável for vazia, o que ele vai fazer? Ele vai manter a tela de login aqui, correto? Então, olha pessoal, mais um detalhe, tá? Eu quero que essa linha aqui fique dentro do if. Só que eu não posso simplesmente colocar ela aqui dentro de um código PHP, tá? Então, o que eu faço agora? O que a gente faz? A gente abriu uma tag PHP, colocar o comando if e abriu a chave. Agora nós temos que fazer o quê? Fechar a chave. Então, embaixo dessa linha aqui, nós vamos abrir um novo comando, né? Uma nova tag aqui PHP. Vamos abrir, vamos fechar. E o que a gente vai fazer aqui? Fechar a chave. Certo? Então, quando a gente trabalha no meio de um código HTML, a gente tem que trabalhar dessa forma. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? Para não termos problemas maiores. Tá bom? Bom, levando em consideração que a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma, tá? Que agora vai ser o seguinte, então se o section user tiver uma informação, ou seja, setou uma informação, ele não vai mais emitir isso daqui. Ele não vai colocar mais a opção para o usuário fazer o login. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a opção para aparecer o nome do usuário e também a opção sair para que esse usuário possa fazer o logout no sistema. Então, como isso é algo que vai acontecer aqui na sequência, eu já vou aproveitar a tag PHP aqui e vou dar continuidade. Tá? Então, como que a gente vai estar fazendo isso? Bom, nós vamos ver então agora o seguinte, né? Já que o section user ID aqui não é vazio, então a gente vai ter aqui um else, a gente vai estar abrindo chave, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nome do usuário, tá? Então, de acordo com, obviamente, o ID dele. Então, nós vamos criar aqui uma variável que a gente vai chamar aqui, por exemplo, de consulta nome, aonde a gente vai estar chamando a conexão. Nós vamos fazer uma query, e nessa query nós vamos fazer aqui um select usuário nome from usuário, né? Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar, where usuário ID vai ser igual. Agora, pessoal, a gente vai estar colocando aqui a nossa variável de sessão. Então, session, né? Então, colocando a nossa variável de sessão aqui, vai ser session, onde a gente vai estar colocando o ID, certo? Só que aqui a gente não vai precisar estar definindo, colocando entre aspas, tá? Então, a gente vai abrir chave e vai colocar aqui, ó, ID user, fecha chave, fecha aspas simples, fecha as aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Tá? Então, dentro de um comando SQL, dentro de uma instrução SQL, a gente não usa aspas como a gente usou aqui, ó, no ID user. Tá? A gente usa sem as aspas aqui dentro do colchete. Ok?
Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, da mesma forma que a gente fez lá para pegar o ID, nós vamos ter aqui uma outra variável, né? Vou chamar de nome usuário, que vai estar recebendo, né, aqui da variável consulta nome, fazendo a associação, né? Consulta nome. Mais uma vez aqui, ó, o fetch, que vai ser o PDO, dois pontos, né? O fetch a SOC, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, aqui a gente já está preparado para estar trabalhando com o nome, certo? Só que agora o nome ele vai ter que ser exibido numa instrução HTML, tá? Então a gente vai ter que sair aqui do bloco PHP, tá? E eu vou colocar aqui, pessoal, para ficar mais rápido, duas linhas de comando, tá? Então, uma linha que vai exibir o nome do usuário, tá? Acabei trazendo aqui já ela toda cheia, e uma linha que vai exibir o botão sair. Então, notem que também, no meio de uma instrução, né, no meio de uma linha de comando HTML, eu também posso abrir uma tag PHP. Só que aqui eu não vou estar colocando ali, eu vou estar colocando o nome do usuário, né, que é a variável que foi definida, o nome do usuário, e aqui vai ser usuário nome. Tá? Porque aqui ele vai emitir e vai mostrar o nome do usuário. Tá bom? Mais uma vez aqui embaixo eu vou ter que abrir uma tag PHP. Por quê? Né? Então, eu tenho que fechar, na verdade, a chave que foi aberta aqui em cima. Ó. Eu abri uma chave e não estou fechando, então eu tenho que fechar aqui. Ok? Então, aqui o que está acontecendo? Ele está emitindo e está mostrando lá na tela o nome do usuário. Vamos ver se isso vai funcionar? Tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um refresh na tela, vou fazer um login. Senha 1, 2, 3, 4 e vou executar. Opa, não fez nada. Mas por que será que ele não fez nada? Olha, pessoal, sempre que a gente está trabalhando com uma variável de sessão, na tela, no arquivo que a gente vai abrir a sessão, a gente também tem que fazer o Start Section. Tá? Então, aqui no índice PHP, onde eu estou fazendo aqui ó, o menu PHP e o rodapé PHP, eu tenho que vir aqui e fazer o quê? Executar um session start, porque se eu não abrir a sessão aqui também, tá, não vai ter essa comunicação, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Uma outra coisa que eu também vou fazer aqui já, e aproveitando o tempo que a gente vai precisar depois, eu já vou fazer o include do conexão.php. Tá? Então, já para deixar garantido aqui também a conexão.php. Vamos voltar aqui para o nosso browser, fazer um refresh. Opa, ele deu aqui um exception. Ele falou que tem um erro no... temos um probleminha aqui com where usuário ID. Então vamos identificar essa falha que causou aqui.
Vamos voltar aqui para o nosso código. Provavelmente está aqui, né? Então vamos ver aqui exatamente o problema que está sendo apresentado aqui. Tá, deixa eu ver aqui o que aconteceu. O que aconteceu de errado aqui? Vamos ver. Usuário ID, section ID user. Tá aqui a seção, tá aqui, tá correto. Né? Ele falou que tem ali uma informação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que está falando. Select user name from. Form não dá, né, pessoal? Aqui tem que ser from usuário, né? Senão vai retornar erro. Vamos voltar aqui. Vamos dar um refresh. Opa! Já trouxe aqui, ó, Alessandro Viola Pisoletto como usuário e o botão sair. Ok? Então, quer dizer, vamos pegar aqui, né, o botão sair não está funcionando, mas digamos que vamos voltar aqui. Olha lá, já temos aqui, Alessandro Viola Pisoletto e o botão sair. Ok? Na sequência, nós vamos implementar aqui o botão sair e fazer mais um teste. Ok? Voltamos já.